Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje que estuda recriar o Ministério da Segurança Pública e disse que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve ser contrário à ideia. Na saída do Alvorada, Bolsonaro falou brevemente sobre o tema com a imprensa. Solta aí, Robson. Se for criado, daí ele fica na Justiça. Era o que era inicialmente. Tanto é que quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação, né, de fundir com o Ministério da Segurança. Caso a pasta seja recriada, o superministério de Moro, que abriga as políticas de segurança, se enfraqueceria. Aqui eu já começo fazendo um parênteses. A gente mostrou o vídeo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Não entendi. Não, ele falou que quando o Moro foi convidado, ele falou que era assim inicialmente, que quando o Moro foi convidado não existia essa modulação que na verdade o que ele estava querendo dizer é que não existia essa junção das duas pastas, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele estava dizendo, quer dizer, que se for recriado o Ministério da Segurança Pública, o Moro vai ficar na Justiça e a Segurança Pública vai ficar com outra pessoa. E existia sim a junção, né? Pois o que houve posso até comentar agora que eu tinha aberto aqui a declaração do Jair Bolsonaro à imprensa no dia 1º de novembro de 2018, portanto, logo após aquele mês de outubro em que o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Bolsonaro disse à imprensa que o Sérgio Moro iria comandar um superministério. Vou abrir aspas aqui. Eu concordei com 100% do que ele, Moro, propôs, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado e um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei, quem sabe, uma fração do COAF dentro do Ministério da Justiça. A questão da segurança ir para a Justiça, nós já tínhamos decidido, bem como as nomeações. Ele tem ampla liberdade para realmente exercer o teu trabalho lá. Fecho aspas. Essa foi a declaração de Jair Bolsonaro 1º de novembro de 2018. Portanto, dizendo que havia concordado ali que o Ministério seria da Justiça e da Segurança Pública e que essa questão da segurança ir para a Justiça nós já tínhamos decidido. Ainda disse assim como algo que havia sido decidido antes ainda de 1º de novembro de 2018. É claro que para dar uma margem, talvez seja possível dizer que o Jair Bolsonaro agora falou quando foi convidado. Talvez quando foi convidado ele pode alegar, não era isso, mas depois que eles conversaram, já passou a ser. Então, no mínimo, isso aí já existia essa ideia logo nas conversas iniciais do Jair Bolsonaro com o Sérgio Moro. Então, no comunicado em que ele disse que aceita o convite, ele fala, aceitei com muita honra o convite para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, exatamente. Quando o Moro já assumiu ali que aceitou, já estava junto à pasta. Porque a declaração do Bolsonaro é quando foi convidado, mas enfim, tá aí para quem quiser avaliar. Eu só estou frisando aqui que não existe fake news sobre a possibilidade de cisão da pasta. Essa possibilidade foi declarada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse vídeo que vocês acabaram de ver aí. Quer dizer, se a pasta for recriada da Segurança Pública, o Moro fica na Justiça. Portanto, a da Segurança Pública vai ficar em outras mãos se isso acontecer. Aqui estamos tratando de uma possibilidade levantada pelo próprio presidente. Vamos em frente. Caso a pasta seja recriada, o superministério de Sérgio Moro, que abriga as políticas de segurança, portanto, se enfraqueceria. O ex-juiz perderia o comando da Polícia Federal, do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, e da Polícia Rodoviária Federal, os 3 órgãos mais importantes da sua pasta. Então, estou dizendo aqui que o superministério se enfraqueceria, tá? Isso é um fato porque... Comando do combate ao crime organizado. Exatamente, o comando aí do combate das facções criminosas armadas. Exatamente. A gente vai comentar tudo em maiores detalhes. Portanto, o superministério seria enxugado, né? Só para dar aqui o relato dos fatos. Ontem o presidente se reuniu com secretários de 16 estados que faziam uma série de reivindicações, inclusive a recriação do ministério, como nós dissemos, inclusive comentamos no programa de ontem, de Pingos nos Is. Segundo Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Rodrigo Maia e membros da Comissão de Segurança Pública da Câmara também são favoráveis à medida. Maia disse para o Globo que a medida não necessariamente gera novas despesas e que a decisão de recriar o Ministério sinaliza a priorização do tema da segurança, que de fato precisa de uma política focada. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, o procurador da República, Deltan Dallagnol, afirmou não ver razão técnica para a divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Robson, solta aí um trecho do Deltan Dallagnol em entrevista exclusiva hoje à Jovem Pan. Essa decisão tem que ser uma decisão embasada em política pública com base em evidência. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser analisado se isso vai aumentar ou diminuir gasto público e se isso vai aumentar ou diminuir a eficiência na atuação do sistema de justiça. Pelo que eu vi, no último ano, houve uma melhora dos índices de criminalidade. Ou seja, se houve uma eficiência com a união de pastas e se houve uma economia de recursos, eu não vejo razão técnica para esse desmembramento. Mas, de novo, devem ser feitos estudos e essa decisão, em última análise, é política. O que me preocupa é que as pessoas se concentrem em discussões de questões laterais do sistema quando existem questões centrais que precisam ser resolvidas. Quando a gente olha para o nosso sistema de justiça, que produz impunidade como regra em relação a poderosos, existem questões centrais que todo mundo sabe quais são. Diminuição de recursos ou a celeridade da justiça, mudança das regras de prescrição, mudança das regras de nulidade e antecipação da execução da pena para o segundo grau. A questão é, vamos discutir os problemas centrais ou outros grandes avanços contra a corrupção, como mudanças do sistema político, que hoje é um sistema viciado e que retroalimenta a corrupção. Augusto, Sérgio Moro hoje, de acordo com as pesquisas recentes, é a figura mais popular do Brasil. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pasta comandada por ele, apresentou aí os resultados de uma queda de 22%, por exemplo, no número de mortes violentas no país. Então, você vai mexer nesse momento, tirar o poder da figura mais popular do país numa pasta que está apresentando resultados positivos? A questão é por quê? Quem está pressionando também o presidente? Quais são os verdadeiros interesses por trás disso? Você acha, Augusto, natural que o Rodrigo Maia, por exemplo, Botafogo, na planilha de propina da Odebrecht, ache cabível essa medida de enfraquecer o Sérgio Moro? Olha, Felipe, o Sérgio Moro vem sendo alvo de todas as medidas e espertezas possíveis que são engendradas no Congresso e também nos outros poderes, para impedir que ele possa contribuir para o combate à corrupção. Isso, o tempo todo isso aconteceu. Bem, o Moro pode alegar até que ele prestou a sua contribuição a esse tipo de combate e, como ministro da Justiça, basta garantir que a Polícia Federal tenha condições materiais, financeiras e prosseguir o seu trabalho, porque, como temos lembrado aqui, o combate à corrupção, felizmente, ele entrou numa velocidade cruzeiro e não vai parar. Agora, você tirar o Moro, então, tem se concentrado no combate à criminalidade, às grandes organizações criminosas, a criação, a montagem de uma política de segurança pública que o Brasil nunca teve e vem trabalhando excepcionalmente bem. Todos os índices aí que medem a criminalidade diminuíram e ele começou a bater de frente e com êxito com organizações como o PCC. Eu me pergunto, por que mexer? Eu sempre faço uma ressalva quando eu ouço aquela frase, não se mexe em time que está ganhando. Se mexe sim, para melhorar. Por exemplo, da mesma forma que o Santos, do Pelé, que não tinha um belo zagueiro, lateral direito, e contratou o Carlos Alberto, o Flamengo pode perfeitamente contratar para determinadas posições alguém melhor que o titular atual, que são todos bons jogadores. Se fizer isso, porque é em time que está ganhando que você mexe para aperfeiçoar, para reduzir a eficiência ou para destruir o time na prática, aí é maluquice. Quem faz uma coisa dessas. Como fizer esse fatiamento
de um ministério que, na prática, como dissemos ontem, ele se resume à segurança pública, neste momento. Sérgio Moro não está tratando das atribuições usuais aí de ministro da Justiça, as convencionais, né? Está se dedicando ao combate, ele está comandando um combate às organizações criminosas, e ele será destituído desse comando se houver essa repartição do Ministério. Eu não entendo as razões, o Zé provavelmente vai falar sobre a movimentação política que está por trás disso. Eu posso suspeitar de algumas coisas no momento em que eu leio que o Rodrigo Maia, ele é favorável à medida, e outros deputados. O que eles têm com isso? O Executivo pode, o Sérgio Moro pode dizer que ele é favorável à inclusão de mais 5 cargos na mesa da Câmara, ou do fatiamento da presidência da Câmara em duas partes. Aí ficaria um deputado das garantias e o Rodrigo Maia. Isso é cabível? Então é o seguinte... Virou primeiro-ministro, Rodrigo Maia? Eu não desejo que isso aconteça por torcer pelo Brasil. Eu espero que essa ideia não seja consumada, porque ela decorre de interesses menores, mas eu me arrisco a dizer que o Sérgio Moro não aceitará essa humilhação. Ele não aceitará. Ele combinou, está ali no comunicado dele, que ele seria ministro da Justiça e da Segurança Pública. Se tirarem a metade que está fazendo sucesso, é inviável a permanência dele. Isso, já há matérias na imprensa dizendo que o Sérgio Moro relembrou esse fato a aliados, né? Há uma matéria do Globo dizendo que a insatisfação do ex-juiz com essa proposta de separar a pasta em duas é absoluta, a insatisfação, e pode selar seu destino no governo. Após o presidente voltar ao tema nessa semana, Moro relembrou o fato a aliados. Esse é o que está registrado aí nessas notícias de bastidor. É claro que não são fontes nossas nem identificadas, mas existe aí o jornalismo de bastidor, e às vezes os políticos ou as autoridades também deixam vazar certos recados para ver se mudam o rumo dos fatos. Vamos acompanhar aí tudo o que está acontecendo, toda a repercussão, Zé Maria Trindade, porque isso hoje em Brasília deu o que falar, hein? Deu o que falar. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro ontem disse que não ia dar mais entrevista, e eu falei, não, ele volta a falar assim, é o jeito dele e não mudaria. Hoje, de novo, ele falou. E você está certíssimo, Felipe, nós não estamos falando aqui de nenhuma especulação ou de disse-me-disse. O presidente Jair Bolsonaro confirmou, ontem ele prometeu aos secretários que iria estudar. Hoje ele confirmou que há mesmo estudo. E não é preciso muito estudo, não. É só ir ao antigo projeto do presidente Michel Temer, que criou o Ministério da Segurança Pública. Este é um assunto muito discutido. Já foi discutido durante a campanha eleitoral, quando a medida provisória foi assinada, o Major Olímpio, que o líder do PSL, o partido o então partido do presidente, queria apresentar uma emenda, chegou a apresentar uma emenda recriando o Ministério da Segurança Pública. Segundo ele, era a promessa de campanha e tal, e que era o assunto principal, e por isso não poderia ficar sem uma representação aqui na esplanada. Mas olha, o ministro Sérgio Moro hoje, ele é mais ministro da Segurança Pública do que ministro da Justiça, e vem dando resultados. Todos os debates presidenciais sobre segurança pública, a fala era a seguinte: quem cuida de segurança pública é o Estado, a União só dá o apoio. Sérgio Moro não, cuidou da segurança pública e reduziu índices de criminalidade. Apresentou projetos importantes, aprovou essa lei que entrou em vigor hoje, essa lei anticrime, de combate ao crime organizado e à corrupção, uma dificuldade tremenda no Congresso Nacional. E mais, ele tem um projeto em andamento em 5 municípios com índices altos de criminalidade e que estão dando certo. Isso pode ser aplicado nacionalmente.
Então vamos combinar, Sérgio Moro é mais ministro da Segurança Pública do que da Justiça. E olha, nesse projeto do presidente Michel Temer fica muito pouco mesmo. Hoje o Ministério da Justiça é um mundo, como se diz por aqui, porque tem muito assunto, mas assuntos pouco importantes, né? E que não mereceriam um ministério, hoje o Ministério da Justiça. Olha, Felipe, o Ministério da Justiça é o mais antigo. É por isso que o ministro da Justiça sempre é muito importante, fica ali próximo ao presidente nas fotografias, há uma ordem estabelecida de cadeiras e tal. Ele foi criado em 1822 pelo príncipe regente Dom Pedro. Para se ter uma ideia, era o Ministério, era a Secretaria dos Negócios e acabou sendo criado o Ministério da Justiça. Só que a coisa andou e ficou menos importantes alguns assuntos aí da pasta, como aconselhamento do presidente da República, que foi transferido para a Casa Civil e para a Secretaria de Governo. Hoje, se tirar a segurança pública do ministro Sérgio Moro, acaba, resumindo, eu vou até falar aqui o que vai ficar com o ministro Sérgio Moro se o Ministério da Segurança Pública for recriado. Ele vai ficar com combate às drogas, mas combate às drogas, assim, na teoria, na legislação, no arcabouço legal, na proposta de ideias e não Polícia Federal. Combate às drogas, recuperação de ativos no exterior, defesa do consumidor, refugiados, asilados, extradição, indígenas e arquivo nacional. Veja se isso são atribuições para uma pessoa ativa como o ministro Sérgio Moro, né, que se colocou tão importante. E a segurança pública vai comandar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Departamento, o DEPEN, né, o Departamento de Penitenciárias, e a Força Nacional. Pela primeira vez, eu posso dizer aqui, o ministro da Justiça realmente comanda a Polícia Federal. Sabe por quê? Porque não comanda a Polícia Federal através de políticos ou de interesses. Comanda a Polícia Federal porque tem legitimidade e tem a confiança dos diretores e dos delegados e da Polícia Federal. É isso que dá importância ao Sérgio Moro, não é canetada. Augusto e Felipe, isso é muito comum aqui em Brasília. Alguns cargos a gente vê claramente que são muito maiores do que os ocupantes. Em alguns casos, são ali coincidentes. O ocupante está à altura do cargo. E em outros, o ocupante é bem inferior. Se colocar um ministro da Segurança Pública que não tenha o respeito da Polícia Federal, ele será bem inferior ao cargo e o risco é muito grande de isso acontecer. Então, isso não é uma pressão política mais, porque as pressões políticas já aconteceram, já foram, e o entendimento aqui é de tentativa de enfraquecimento de Sérgio Moro. Não resta outro raciocínio para que o presidente possa, pelo menos, estudar essa possibilidade. Agora, quando o establishment se volta contra o Moro, tirando o poder dele, não duvido nada que a popularidade dele possa, inclusive, aumentar, né? Quando a gente fala em enfraquecimento, é enfraquecimento em termos de poder direto dentro do governo, dentro do poder executivo. E no Congresso, essas coisas. Exatamente. No apreço da população, aí o caso pode ser diferente, pode ser até inversamente proporcional. Quem é interessado direto nisso, e a gente está apontando isso, falei muitas vezes nesse programa há semanas, é o ex-deputado federal Alberto Fraga, do DEM. E ele disse hoje a um site Metrópolis que está disposto a aceitar o eventual convite de Jair Bolsonaro para ele assumir o Ministério da Segurança Pública caso o presidente decida pela recriação da pasta. Ele disse o seguinte, abro aspas, sou amigo pessoal dele e farei o que ele me pedir. O principal desafio da segurança pública, além da valorização da PM, é dar atenção especial ao sistema prisional. Hoje nós temos as ações criminosas saindo dos presídios. A única medida tomada foi isolar as facções criminosas. Fecho aspas. Quer dizer, nesse comentário final já tem aí embutida uma crítica ao Sérgio Moro. E ele vem fazendo crítica, dizendo que o Sérgio Moro não entende de segurança pública. Ele pode ter sido até um bom juiz, mas que não entende o maior especialista de segurança pública hoje, meu Deus do céu. Pois é, esse é o Alberto Fraga,
amigo do Bolsonaro. E é bom lembrar também que o Alberto Fraga, esse amigo de longa data, só não virou ministro, de acordo com uma análise aqui no Globo, até agora porque havia sido condenado 2 vezes em primeira instância. Fraga conseguiu reverter uma das decisões e, como a outra, que é um desdobramento da primeira, deve ser julgada nas próximas semanas, pode estar livre para ajudar o amigo presidente de forma oficial. Em dezembro, Bolsonaro disse que a história era fake news e que já teria desmentido a possibilidade a Moro. Agora, um mês depois, o discurso mudou. Texto aqui do Eduardo Bresciani, do Globo, a gente dá o crédito. Portanto, a gente está dando aqui todas as informações mas diretas. Ontem, Felipe... Fala, Zé. Ontem eu disse isso aqui, né? Exatamente aqui no Pingos, falando sobre o Alberto Fraga, o ex-deputado Alberto Fraga, né? Eu disse aqui de que ele foi condenado e depois o TJ daqui de Brasília o absolveu, e isso que impediu da participação dele no governo. Ele é um aliado ali de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, amigo, vai ao Palácio da Alvorada aos domingos. Ele me disse, o Alberto Fraga me disse que o presidente Jair Bolsonaro se sente muito isolado e que ele deu alguns conselhos para ele para rodar aí na casa de alguns deputados, e inclusive de Rodrigo Maia, enfim. O Alberto Fraga é um especialista em segurança pública na ponta, né? Ele é coronel da Polícia Militar, comandou batalhões, mais de um batalhão da Polícia Militar aqui em Brasília, em áreas de conflito e tal. Mas é que a segurança pública hoje ela está mais moderna também, né? Não é mais a segurança pública de confronto. Isso é o último caso, é o último momento. Segurança hoje está mais no controle social, está mais exatamente no investimento ali no combate à economia do crime, que é o que o Moro vem fazendo. É isso aí. Então, a gente está tratando desse assunto aí a semana. Eu só estou atualizando aqui, dizendo que a outra decisão a respeito do Alberto Fraga deve ser julgada nas próximas semanas e, portanto, ele pode eventualmente estar livre em breve desse problema, desse fardo aí, que não deu a ele, talvez, a boquinha que ele deseja. E eu quero lembrar aqui o trecho do discurso do Sérgio Moro de posse. Eu falei muito desse discurso nas redes sociais aí quando o Sérgio Moro deu, chamando a atenção para os casos sobre os quais eu escrevo há muito tempo, problemas do sistema penitenciário, e naquele discurso o Sérgio Moro de fato tratou de questões relacionadas à segurança pública, mais até do que em relação às questões da justiça. Ele apresentou o crime organizado como grande desafio e disse ser preciso enfrentar os criminosos que dominam as prisões com leis mais eficazes, com inteligência e operações coordenadas entre as diversas agências policiais federais e estaduais. Aliás, faço questão de frisar, essa integração das polícias, tem até a questão das fronteiras. A gente fez entrevista com o Sérgio Moro em Os Pingos nos Is, ele respondeu sobre as fronteiras falando do escritório que integra várias forças de segurança, que foi criado com base no modelo americano do Fusion Center. Ele repetiu isso na entrevista nessa semana no Roda Viva, acrescentando ali todas as atualizações sobre esse combate à entrada de armas e drogas no Brasil, nesse momento inclusive que houve a fuga lá de 75 criminosos ligados ao PCC de uma prisão do Paraguai. E naquele discurso de posse, voltando aqui, o Sérgio Moro defendeu a prisão dos líderes de facções e isolamento carcerário das lideranças. Isso ele realizou, a identificação da estrutura e confisco de seus bens, e afirmou que tudo isso não era uma tarefa impossível. Tanto não era, Augusto Nunes, que os resultados têm mostrado que o Moro está no caminho. Olha só, se tira a Polícia Federal do Ministério da Justiça, como de fato ela fica com a segurança pública, né? O Moro terá um ministério, se permanecesse da Justiça, teria um ministério menos importante que o Ministério da Pesca, tá? Esse negócio de lidar com tribos indígenas é uma humilhação para um homem que tem esse porte e essa experiência. Se ele não entende de combate à criminalidade, como é que ele conseguiu liquidar a maior organização especializada em corrupção, né, usando instrumentos do Estado, governo, da história? Ele acabou com a quadrilha do Petrolão. A quadrilha do Petrolão, a única diferença que existe entre ela e o PCC é que uns se dedicam uma se dedica a determinada atividade criminosa, a outra dá ênfase a uma atividade criminosa diferente, mas são
organizações criminosas de grande porte. Começa por aí. Ele sabe tudo, se tornou especialista porque estudou com a profundidade que esses seus críticos nunca tiveram. A Operação Mãos Limpas, ele também se tornou especializado por se dedicar também ao estudo da delação premiada em organizações como a máfia, sabe tudo sobre o combate à máfia italiana e também sobre o combate à máfia nos Estados Unidos. Quem são esses críticos do Moro para afirmar que ele não entende de um assunto no qual ele tem obtido êxitos sucessivos? Isso aí é uma manobra torpe contra o Sérgio Moro e, olha, arriscadíssima, hein? Podem acabar dando com os burros d'água aí os autores dessa manobra, porque eu nunca vi uma ideia de jirico tão ostensiva quanto essa de fatiar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Muita gente lembra do Sérgio Moro e associa o ex-juiz da Lava Jato justamente à Lava Jato, porque é uma história mais recente do país e envolveu os políticos que têm essa proeminência no debate público, mas esquecem, por exemplo, que o Sérgio Moro condenou Fernandinho Beiramar. Isso aí. Mesmo enclausurado em presídios de segurança máxima, o Fernandinho Beiramar foi condenado em 2008 pelo então juiz Sérgio Moro por comandar uma quadrilha de tráfico de drogas a partir da sua cela. E eu peguei aqui um trecho da sentença do Moro que condenou o Beiramar, abro aspas. Inicialmente, o referido preso teria feito uso de aparelho celular enquanto estava recolhido em cela na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Após sua transferência em 18 de julho de 2006 para a Penitenciária Federal de Catanduvas e depois para a Penitenciária Federal de Campo Grande, passou a utilizar os seus visitantes para transmitir ordens e instruções relativas à prática de tráfico de drogas. Fecho aspas. Quer dizer, ele foi um juiz com experiência a respeito do que acontece no sistema prisional. E aí chegou no comando da pasta da Justiça e da Segurança Pública e tomou as devidas providências justamente para isolar essas lideranças criminosas, para não permitir que acontecesse o que aconteceu no caso do Fernandinho Beiramar, que naquela época, como juiz, ele só podia condenar depois do caso acontecido. Agora, como ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele pode tomar as medidas preventivas para que casos como aquele não aconteçam. E eu quero complementar aqui todo esse panorama que a gente está dando a respeito dessa pauta quente do dia, acrescentando o seguinte: o Palácio do Planalto divulgou a lista de quem participou da reunião em que o Jair Bolsonaro discutiu a recriação do Ministério da Segurança Pública. Foi durante esse encontro que o presidente disse que estudará o desmembramento do Ministério, que hoje ainda é da Justiça e da Segurança Pública. E o Sérgio Moro não está na lista, como destaca aqui o antagonista, dando toda a lista dos presentes. E vale a pena citar alguns nomes. Jorge Oliveira, ministro CEF, da Secretaria-Geral da Presidência da República, aquele que é muito próximo do Dias Toffoli, presidente do STF, que o Toffoli se chama já de Jorge, por quem o Toffoli, falhando ali na memória, não sabia se tinha sido direto pelo presidente ou pelo Jorge, né, deu aval para a criação da figura do juiz das garantias, fazendo chegar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que era possível implementá-la. É esse Jorge aqui que estava nessa reunião. Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, General Augusto Heleno, e aí outros aqui, Anderson Torres, e outros aqui que o grande público que acompanha o debate político conhece menos. Mas enfim, são 21 pessoas que participaram dessa reunião e o Sérgio Moro não estava presente. Fraga estava lá? O Alberto Fraga não estava lá porque mandou representante. É uma reunião com secretários de segurança estaduais. Aqui, os outros, esses nomes que eu não falei, eram os nomes dos secretários de segurança estaduais. Vários então, falando em foi a reunião da qual a gente falou ontem aqui e que repercutiu ainda mais hoje em razão da continuidade dessa posição do presidente Jair Bolsonaro hoje de uma forma ainda mais clara, porque a gente leu aqui a declaração do Jair Bolsonaro ontem na reunião, e ele parecia que estava confrontando os secretários estaduais no primeiro momento, falou assim, então vocês querem que faça isso, é isso que vocês querem e tal, e vou avaliar essas medidas. Eu não estou lembrando aqui das palavras exatas, mas o contexto foi exatamente esse. E aí hoje ele deu aquela declaração que a gente mostrou em vídeo,
Se for recriado, o Moro é contra. Se for recriado, o Moro fica na justiça, quer dizer, não fica na segurança pública, e disse também que sabe que o Moro é contra e tal, mas que dando a entender que mesmo assim está avaliando, está tomando aí as medidas para tomar essa decisão de uma maneira mais clara. Então, portanto, Augusto, tem todo aí um clima em torno dessa possibilidade, uma possibilidade que mexe ali num ponto sensível do governo, num ponto sensível para a população brasileira. Eu acho que no momento está estudando aí se aceita ou não o convite para a pasta para a Secretaria Especial da Cultura, a Regina Duarte, né? Pois olha, eu posso adiantar aqui, se houver esse fatiamento com os desdobramentos mais que previsíveis, a segunda baixa vai ser a Regina Duarte, ela não vai aceitar. Augusto, eu só queria levantar uma última bola a respeito disso, é que tradicionalmente o que se prega, né, é que se corte o mal pela raiz. E acompanhando todo esse debate ao longo do dia hoje, eu pensei que tem muita gente querendo cortar o bem pela raiz. É isso aí. Porque o resultado positivo do Sérgio Moro começa a incomodar muita gente. Porque eles temem, pode ser até que o Sérgio Moro nunca vai sair candidato, pode ser, né? É uma possibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, depende de uma decisão unilateral dele, envolvendo, obviamente, vários outros fatores. Mas eu acho que existe um temor muito grande de muitos políticos de que o Sérgio Moro seja candidato a presidente um dia, seja em 2022, seja em 2026, e ele construindo aí vários anos de resultados positivos numa gestão de uma pasta tão importante, combatendo o principal problema do Brasil, que é a criminalidade, isso dá a ele um cacife eleitoral muito grande. Fora o próprio cacife pessoal mesmo, que incomoda muita gente invejosa. Felipe. Então, cortar o bem na raiz, enquanto os resultados positivos aparecerem, mas poucos, pode ser uma medida que esse pessoal está querendo e talvez venham trazer aí estudos e tal, não sei o que, para legitimar a argumentação, para mostrar que o resultado não é tão bom assim. Mas talvez, Augusto, só para concluir, talvez já tenha sido tarde, porque o Moro está muito popular e os resultados realmente já apareceram, já foram divulgados, o povo já está sabendo. É exatamente isso que eu ia dizer. Eles tiveram essa ideia um pouco tarde, atrasada, sim, porque em um ano ele fez o que não fizeram outros governos em 8 anos, 5 anos, como no caso do Lula, 5 anos, como no caso da Dilma. Ele conseguiu avanços extraordinários e se essa manobra se consumar, os inimigos do Moro correm o risco de torná-lo muito mais popular. Pois é. Zé Maria Trindade. Olha, administrativamente, o presidente Jair Bolsonaro prometeu 19 ministérios, né? Estudos internacionais, eu li aqui sobre várias gestões, estudos internacionais mostraram que ali um país como o Brasil poderia ser administrado ali com entre 19 a 23 ministérios no máximo. Aí o presidente Jair Bolsonaro definiu 22, entrando mais um seria, então, o 23º ministério. E isso implicaria, evidentemente, não tem como dizer, em mais gastos, né? Não é só o salário de R$31 mil para o ministro, não é só isso. Ele tem direito, o novo ministério terá entre 19 a 20 assessores. O salário médio ali de R$13 mil, R$13 mil para cada assessor. Ou seja, vai sim implicar em mais gastos. E esta divisão de competências acaba dividindo também opiniões no próprio Ministério e provocando o que a gente não quer, que é essa desagregação e esta relação boa entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? A Força Nacional, que será comandada por este novo Ministério, se ele for criado, né? E isso vai dificultar para o próprio governo. Esse debate é muito antigo aí, de que quem cuida de segurança pública é o Estado. Agora, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vem dizer que o Estado dele é que cuida da segurança pública. Não, é preciso lembrar ao governador que a intervenção federal cuidou da segurança pública do Estado dele até outro dia,
deixou lá coisas importantes, inclusive recursos, meios, armamento. É preciso dizer a ele que um plano nacional está em vigor e está coordenado pelo ministro Sérgio Moro. É preciso dizer ao governador de que as penitenciárias estão com um controle maior, não 100%, mas com um controle maior graças à política do ministro Sérgio Moro. E é preciso dizer a ele também que houve tomada de dinheiro do crime organizado, focando ali os laranjas, os parentes dos presos que têm investimentos fora. E atacou a chamada economia do crime, que os especialistas apontam como o primeiro sinal de que o crime vale a pena no Brasil. É isso, e dizer que há alguma necessidade para recriar o Ministério, ou dividir ou esvaziar o Ministério da Justiça, seria um sonho longe demais. Não há essa demanda e não há essa necessidade. E tem várias outras, a gente precisa seguir aqui com as pautas, mas tem várias outras pessoas aí, vários outros personagens que estão aparecendo como aqueles que estão fazendo pressão pela recriação do Ministério da Segurança Pública. Além do Rodrigo Maia, tem o governador Ibanez Rocha e tem também um secretário que é o secretário da Bahia, o Maurício Teles Barbosa, que participou dessa reunião de ontem dos secretários de segurança estaduais com o presidente Jair Bolsonaro e o seu braço direito lá, Jorge Oliveira. E esse secretário, Maurício Teles Barbosa, é petista e muito aliado do governador da Bahia, Rui Costa, claramente. Muito bem, a gente passa então aqui para a pauta número 3. Só queria complementar, Augusto, que talvez esse atraso do pessoal que quer cortar o bem pela raiz pode ter se dado por eles terem subestimado a capacidade do Sérgio Moro como gestor, como ministro da Justiça e da Segurança Pública. Então talvez tenham torcido contra e começaram a ver os resultados positivos, a popularidade aumentando. É melhor mexer nisso aí logo, porque senão o sujeito pode acabar fazendo muita coisa boa e vai ganhar um cacife grande, e a gente vai ficar aqui, parlamentares, né, pensando isso aqui na minha análise, vai ficar numa situação ruim se ele crescer demais. Se é para arrumar dinheiro para esses secretários, governos, por que não recria o Ministério da Pesca e divide em dois, assim, o peixe de água doce e peixe de água salgada? É uma ideia mais original e menos desastrosa. Quem foi ministro da Pesca no governo do PT, eu até lembrei aqui outro dia, foi o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ele não teve essa ideia e nem ninguém pressionou ele para dividir a pasta da pesca. E Ideli Salvati também foi ministra, não teve essa ideia.